Quem é você? João Feder, nascido em Campo Largo, filho de Salomão Elias Feder, o imigrante árabe. Casou com Margarida Chimin, filha de imigrantes italianos. Campo Largo, 1930. Só isso é você? Só isso é você? Não, isso é o início. Sim, E daí profissionalmente? Estudou aonde? Em Curitiba? em Curitiba. No ginásio, eu vim com meu pai para Curitiba para estudar. Nós somos um sócio daí que nós serventes. Quando eu ia saindo, o senhor deixou cair uma carteira. Foi lá e perguntou: senhor, você esqueceu aqui. O que é? Quem é você? Eu sou de Campo Largo aqui para estudar. Então vai estudar no meu colégio. A carteira do Fernando Moreira, que é agente do Colégio de Progresso. Eu fui estudar lá. Progresso. Tá, mas antes disso, o vô tinha a linha Campo Largo Curitiba. Não, Isso é outra coisa. não, mas então. Mas isso é do pai, não é meu. Então, Pois é, mas teu pai? Conta do teu pai. Ele tinha linha de ônibus? Lotação. fazia em quanto tempo? Você morava em Campo Largo e estudava em Curitiba? Deu 1h30, Curitiba, uma hora e meia. Sem chuva, né? Porque chovia, não tinha horário para terminar. Na estrada de Saibro? Tanto que tinha uma parada na padaria para fazer lanche. Bom, você tinha nessa época, Eram 36 quilômetros, Curitiba com o Lago. pois é, mas era garotão ainda, Sim. né? E daí você fixou residência em Curitiba, quanto tempo depois? Eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos. No tempo da guerra ainda, 1940. 40, 42, 42, Muito bem. E teu primeiro emprego qual que foi? Uma fábrica de balas. Fábrica Jean Pauli. Fábrica de balas na rua Steffel. Tinha dois, só mulheres, embalando, fazendo e empacotando bala. E tinha o diretor e eu era o secretário. 2 homens só. Foi na rua Steffel. Teu primeiro emprego? É. E tinha salário? Sim? Carteira naquela época não tinha, né? Hã? Não tinha carteira de trabalho? Não. E quanto tempo você ficou lá? Alguns anos. Com que idade isso, pai? 18, 19. 18 já em 1949, né? É. E depois da saída da fábrica de balas, embalador de doces, você fazia o quê? Você fazia jornal. Jornal. Mas você passou na faculdade de Direito. Isso depois. Depois do jornal? Depois ainda? Que jornal era esse? Paraná Esportivo. De quem que era o Paraná Do Esportivo? Roberto Mugetti e do Milton Camargo de Oliveira. Você fazia o quê no jornal? Eu escrevia sobre futebol. Futebol. Era setorista de algum clube, não? Setorista de algum clube ou não? Não, fazia tudo. E a Geral. A redação era onde? Na Rua 15. Rua 15, o segundo andar do Pé Júlio. Rua 15. Hã? Aonde, né? Segundo andar do Pé Júlio, olha. A Rua 15 foi depois, porque primeiro ela foi no Marechal Deodoro. Não. Foi depois. Foi depois. E quem eram teus colegas em 49? Eu me lembro de alguns nomes, vamos ver se você lembra de alguns. Colegas do quê? Colega de jornal lá. Quem era o fotógrafo lá? Mugetti. Tinha mais um. Kalkbrenner. Faz bem, né? É verdade. Mebade Ferrante trabalhou lá também. Não, era da Morumbi. O Mebade não trabalhou lá, não. Não. No jornal, não. Quem trabalhou? Quem que era na redação nessa época? O No. Paraná Esportivo. Minha memória. Se eu tivesse uma memória, seria psicomédica, mas a minha memória é fraca. Bom, daí você começou a entrar como jornalista praticamente esportivo, né? E depois do jornal você foi para a rádio. Sim. Conta a tua história na rádio. Eu estava no jornal e trabalhava com o Colomino Gastano. E o Colomino estava junto e ele que me deu para a rádio. Deu para a Rádio Aracá. E eu fui para a Rádio Aracá e comecei lá eu. Foi minha segunda universidade. Tem ideia de que ano que era isso, pai? Não. Eu lembro de uma história que se contava, que você disse que abria a rádio. de Sim. manhã. Bom Dia Paraná. O primeiro Bom Dia Paraná da rádio foi eu.
Que era assim, 7 horas da manhã. 7 ou 6? 7 horas da manhã. Não tem saudade. Na verdade, 6 horas. Na verdade, não tomava café. Fazia o programa e depois tomava café. E era um programa chamado Bom Dia Paraná. Bom Dia Paraná. E era música clássica? Hã? Não, música e notícia. Música e notícia? E quem redigia? Eu era Gilete Press. Lia jornal? Eu fazia um pouco antes e completava no céu do dia. Você foi programador na Rádio Guaracá? Fui também. Me conta uma história. Você fez alguma transmissão? Você era comentarista da Rádio Guaracá no tempo do Comar Rocha Braga, né? E houve um episódio lá no Dorival de Brito. Houve. A Rocha Braga era um ótimo cantor, uma voz linda. Mas era um coração atleticano que não perdoava nada. No jogo Atlético e Ferroviário, o jogador do Ferroviário, Nelson, deu uma entrada violenta, o Jackson. E o Rocha Braga, é isso que nós já contra o time de negro. No seguinte, proibido a entrada da Rádio Guaracá no centro do Leão de Brito. Nós fomos radiar no carro de bombeiro, na calçada, depois do estádio. O Candinho ia trazer para a gente. O Cândido Gomes Chaves. Trazer as informações do quê? Do jogo? Não, escalação do time, juiz, tudo que a gente não tinha, né? Não podia entrar no estádio. Vocês ficaram em cima do caminhão de bombeiro? É? Não era em cima do trem? Não, em cima do caminhão do bombeiro, encostado no muro. Ah, porque o trem passava atrás do placar. Sim, não. É. Porque eu li uma história do Maza, dizendo que o Maza, o Luiz Fernando Maza, assistia jogo lá em cima do trem, e uma vez o trem andou, eles tiveram que pular o trem. Essa semana, Mas né? ali acontecia. Né? Mas depois acabou tudo em beijinhos. Voltaram a transmitir direto lá. Tudo em pizza. E você é atleticano também, não? Não. Não tem time? Eu não podia torcer, né? Era contra o esportivo. Sei, mas no fundo, o que você era? Não era, agora eu sou Curitiba. Agora... Porque a família toda é coxa. Bom, e na Guaracá, além de comentarista, programador e também locutor, você lembra dos nomes que você conviveu naquela época, nos anos 50? Luiz Cezeto, Beto Lavalle, Dumar Pires, Rocha Braga. A rádio tinha orquestra de concerto, tinha orquestra típica de tango. Quem era aquele que tinha uma voz que não era o Hernani Gomes Correia? Era um cara que tinha uma voz lavada? Humberto Lavalle. Tenor. É. Quanto tempo ficou na Guaracá? Anos. Eu acho uns mais de 20 anos. Sim? Não. Não, você começou em 60. Eu comecei em 50 e... 50, Guaracá. Não. 70 fechou a Rádio Iguaçu. Bom, você foi para o jornal depois. Saiu da Guaracá, que o Lupião vendeu a Guaracá logo depois, né? Nos anos 60 não era mais dono da Guaracá. O prefixo foi vendido para ter Rádio Iguaçu, do Paulo Pimentel. Isso é mais depois, né? Bem depois. Bem depois, porque... Bem, terminou a fase do rádio, o locutor... Não, mas teve uma. Ele narrou um jogo da seleção do Paraná na Bahia, né? Que foi a primeira transmissão, não foi? Então, conta essa história. Mas quer dizer, para ver jogos de fora é terrível. Só tinha uma linha, né? Então quem pedisse, e radiava os outros, ficavam lá. Não era capital de clubes, é seleção. Seleção do Paraná, seleção da Bahia. No estádio da Fonte Nova. Eu fui transmitir. Eu fiz a transmissão, cuidado, única. Você é a única voz aí. Você é a voz da verdade. Pode ficar. Eu fui para lá. Eu lembro que a torcida, o time Bahia, era torcida por um treinador chamado Sotero. Treinou o time um mês inteiro para ganhar. No primeiro tempo, para dar 1-0. A torcida, o Sotero é de morte. Ele disse que ele faz que é forte. Ele faz time fraco e diz que é forte. Não tinha que dizer isso. Mas foi bem. Você transmitiu o jogo? Transmitiu o jogo. Foi comentarista? Não, eu transmitia, eu radiava. E vocês tinham conseguido a linha, então? Vocês conseguiram a linha para fazer a transmissão? Sim, Conseguiram a linha? sim, sim. A qualidade também era outro drama, né? Porque você tinha duas linhas, uma para falar e outra para transmitir. Quem pedia, pediu. O patrocinador era Casas Lourusso? Não, deixa eu ver. Brahma. Era Brahma? Brahma.
Paraná Brama, deixava só junto, Paraná Brama. Não a Brahma cerveja, agora o Fugelete. É? Era o maior centro nacional, né, do rádio esportivo. Brahma e Gillette. Brahma e Gillette, que eram os dois maiores. É? Bom, balas, embalador de balas, Sim. locutor esportivo, do Bom Dia Matinal lá também, né? E daí, o teu próximo passo, voltou às lides, depois do Paraná Esportivo, voltou às lides de jornal de novo. Sim. Conta essa história aí. Memória. Começou pelo estado do Paraná, que era do Miri, né? Era do Miri Fernando Camargo. Miri Fernando Camargo. Eu era redator. Estava lá numa mesa bem no fundo. Enquanto um redator fazia uma matéria, fazia 3. A campeã da Tijuana até eu tenho da geografia. E um dia o Fernando Camargo, que vocês estão falando, disse: você, que é a melhor cabeça da redação, vai no jornal para vender que esse reparo no fim da tarde na fila do ônibus. Passou uma semana e disse: pronto, não. Mas eu vou fazer jornal para Curitiba, Fernando. Aí ela se Tribuna do Paraná. A tribuna? Tribuna. Ah, começou antes a tribuna? Sim. Não, eu fundei a Tribuna. Você fundou a tribuna. Mas já existia o estado do Paraná. Recife, Estado. E era na Barão, né? É. Então eu falei, e queria testemunhas. O que é isso? Que eu ninguém sabia, eu fiz testemunhas. E tribunal, ninguém sabia. Eu fiz testemunhas. Daí o Samuel Pereira começou a fazer. E a tribuna tomou conta da cidade. E como é essa história que você vendeu? O Paulo Pimentel comprou o estado do Paraná, graças a você que foi o intermediário da venda? É verdade. Sem comissão. A família lamenta até hoje. Eu conheci o Paulo Pimentel por acaso. Ele foi no jornal, levado pelo Gabriel Barão, que era meu amigo. Ele disse: estou com o novo secretário de autor. Quem é? Paulo Pimentel. Quem é esse de Paulinha, de Varé? Paulista? Não recebi. Não falei com ele. Mandei entrevistar e tudo bem. O seguinte, o Barão me convidou para jantar na casa dele. Nós estava o Paulo Pimentel. Aí começou a fazer uma amizade. Daí o Paulo desliguei para o Pimentel e falou: Feder, quando fechamos o jornal, o dia que veio para mim, fui lá ver. Paulo, o dia é uma sucata. Não compraram, não vai comprar. Quer comprar jornal? Vamos ver. Eu sabia que o Fernando e o Miri eram sócios meio a meio. Eu medo que eu tinha que um vendesse outro e o outro ia pro saco, né? Daí eu falei: Fernando, você não quer vender o jornal? Talvez. Comecei a entrar bola, então Paulo me entrar no meio, pagamos o almoço e fechamos o negócio. Pode comprar jornal. Quando era secretário de Estado ainda. Quando era secretário de Agricultura, antes do governo. Antes do governo, é. A secretária de Agricultura, antes do governo. Comprou jornal. Aí começamos, foi só o Paulo Pimentel, aí que saiu o candidato. Que o Ney que é o focinho, né? Afonso Camargo. Afonso Camargo Neto. E daí no jornal que departamento você trabalhava no estado do Paraná? É diretor. Você não faz. Não... Comecei como redator e passei a editor. Quem te convidou para trabalhar no Estado? Quem convidou você para trabalhar no Estado? Tá. Não me lembro. O estado começou pelo Miri, né? Miri e Fernando Camargo, os dois. Permitiu a venda para o Paulo Pimentel. E claro que você continuou no jornal, já como diretor. Mas isso já era bem por volta Dos anos 50, isso aí, mas... Não, 60. 50. Já está falando já mais adiante. Já era próximo a 70 já. 57 por aí. Exatamente, 57 foi a... O Pimentel foi governador nos anos... 70, nos anos 70. A eleição foi, acho que foi em 69 e ele assumiu em 70. E consta também que você foi o primeiro professor de jornalismo no Paraná, no Curitiba, sei lá. Foi. Convidado pelo irmão Albano. Do Santa Maria. O colégio Irmão Albano. irmão Albano. A PUC, né? Da PUC. A PUC, Isso nos anos 60, mais ou menos. 57, 58. Deu aula de jornalismo. E você se formou em Era direito. rádio jornalismo. Rádio jornalismo. A disciplina era rádio jornalismo.
E você se formou em Direito depois? Depois. Para Federal? Perdão. Muito bem. E no jornal? Você contou histórias curiosas do rádio. E no jornal? O que tem? Uma coisa curiosa, pô. Interessante. Conta daquela história da Revolução que levaram uma arma. Uma história do rádio. Vamos lá. O rádio fazia novela ao vivo. Ele recebia a novela num disco desse tamanho, do metro da largura, que vinha de São Paulo. Mas fazia novela ao vivo também, né? E numa dessas novelas, o Luiz Fizento ia matar um cara, né? E agora vai embora assim. E o cara que ia botar o tiro no disco falhou, Afonso Rosenberg, o técnico de som, falhou. Aí o Luiz Fizento inteligente, meu irmão falou, mas morreu na ponta do meu punhal. Quando eu falei assim, o resto chutou e pum! O que esqueci? Todos os efeitos eram gravados na época? Né? É. Depois começaram a... Sonoplastia, né? E E no jornal? Vamos lá, vamos lembrar. Os trotes que davam nos jornalistas novos, os focos, vai buscar calandra, sei lá embaixo. Não, isso Era comum. é brincadeira. E no teu tempo de jornal do Estado do Paraná, quem você considerou um dos grandes jornalistas que trabalhou com você ainda é Freitas Neto, Freitas Neto? Aquele menino que foi secretário Quem? do Paulo, chefe da Casa Civil. Samuel Guimarães da Costa. É? Samuel Guimarães da Costa. Samuel. Eu me recordo no tempo do Estado do Paraná, principalmente, você trabalhava com o João Batista de Moraes. né? E o Estado do Paraná teve uma grande iniciativa das assinaturas. Uhum. Lembra disso aí? Lembro. João Batista Moraes. João Batista. Era gerente do jornal. Lembra dessa história, desse episódio? Lembro. O jornal tinha um número de assinaturas fantástico, né? Tomou conta da cidade. A cidade e do Estado, né? E eu era redator, né, do Estado. Daí o Fernando Camargo, e eu que eu estava na pediu para o bolar o jornal para vender 500 exemplares na feira de hoje, no fim da tarde. Eu queria ter problema. Mas ele está falando de outra. O Renato está falando outra coisa. Da Do assinatura. episódio da assinatura. Como é que surgiu essa coisa da assinatura do jornal? Surgiu uma assinatura, né? Pois é, mas a ideia foi tua, do Do João Moraes. do Moraes. É. Eu estava falando depois da venda de jornais. Você alguma vez, como aconteceu nos outros veículos, quando tinha uma história sei lá, da Copa do Mundo de 70, você chegou a ser com um jornal debaixo do braço para vender, não? Não. Alguns redatores fizeram isso, alguns jornalistas? Acho que não. Mas foi o seguinte, na Copa do Mundo, eu comentei para a Night Press, o Night Press, Night Press. e é que as primeiras rádios fossem chegar em São Paulo, ficasse para mim. Eu levei a caminhonete lá para buscar. O cara foi lá, veio a 60 por hora, 80, conseguiu para o programa do dia seguinte. Comprei 54. Na Copa de 54. Foi um feito. Não tinha rádio foto, né? Tinha um episódio que, se não me engano, era na Gazeta do Povo, que os lances da Copa chegavam por teletipo e uma pessoa anunciava para o povo que ficava embaixo. Atenção, gol no Brasil. Ele narrava os lances que vinham pelo teletipo. Né? E a convivência do Estado do Paraná e Gazeta do Povo na época, que não era nem do Francisco Cunha Pereira, era do Plácido Silva, era boa a convivência entre os jornais? Um dia lá no jornal e chegou o Francisco, que conhecia o jornal. Foi lá, é meu amigo, né? Mostrei o jornal para ele, por quê? Nós estamos comprando a Gazeta do Povo. Muito bem, eu e Edmundo Lunsky. Foi lá para conhecer bem como fazia o jornal. Aí compraram e a Gazeta estava falida, né? Eles não levantaram a Gazeta. Você conviveu, na época, os mais remotos, Estado do Paraná, Gazeta do Povo e Diário do Paraná junto. Diário do Paraná. Paraná Esportivo. Emprestaram muitas bobinas de papel para o Diário rodar ou não houve esse empréstimo? Como assim? Não. Mas a Gazeta emprestou. É?
Mas nós não. E vocês emprestaram alguns momentos difíceis do Estado do Paraná? Tem papel? Tem papel? arrego? Pediram ajuda para a Gazeta alguma vez? Sim, não. Não. E conte da edição perfumada. Ah, é. São inversão louca minha. Eu era amigo de um cidadão carioca chamado Silvio Lemos. Ele representava a Elizabeth ele perfume. E ele veio para cá, não sei o que, começou e ele recebeu higiene perfume. O Vale Natalia. Deixei o jornal sair perfumado. Portanto, foi fumado aqui do jornal, o jornal foi perfumado. Então o jornal estava perfumado. Eu já me perfume. Como é que era? Quem lembra bem disso é o Lum também. E como é que o Lu fez no cinema, né? Mas como é que eles puseram perfume no jornal lá? Na tinta, o jornal foi na tinta. Ah, na tinta? Sim, A ideia foi tua? sim. João Feder, o perfumado. Deixa eu pegar um pouquinho, vou tentar voltar um pouquinho, deixa eu trabalhar um pouco. Tenta contar o episódio da censura, da ditadura, que é uma coisa que ninguém sabe hoje. Né? Você contou pra gente que na época da Revolução foi o general lá entregou uma No arma. regime militar. No regime militar. Eu estava do jornal, tinha um cara. Dá licença, pois não. Porque eu sou da Polícia Federal. Sim. Eu aqui para trabalhar no jornal. Por quê? Para ver se eu não perturba a ordem social. Você toma, mandei o jornal, ele pegou. Isso aqui não pode sair, isso aqui não pode sair. Era o Barriga, o chefe da redação da oficina. Barriga, isso aqui não pode sair, não pode sair. Ele pegou, saiu em branco. Ele voltar, te avisaste que não pode sair em branco. Por quê? Porque daí tem censura. E não tem censura. Não precisa sair em branco. Aí a Constituição botar poesia, etc. Da prisão local. Não precisa sair em branco. Receita. Mas teve esse episódio, não teve? Uma pessoa foi levar uma arma pra você se defendendo? Foi o Miguel Zacarias. Quem? Miguel Zacarias, delegado. Secretário. Né? Porque isso foi na época que greve de bancário, não sei o que, períodos que queriam fechar tudo, não tinha funcionado. Né? Eu não queria funcionar, né? Então o Miguel falou, me deu uma arma. Eu joguei fora, não usei, não sabia usar. E essa censura, ela ficava dentro do jornal? Ficou muito tempo dentro do jornal? Não, pouco tempo. Mas o jornal nunca teve problema com censura, né? De segurar em edição, Não. essa coisa toda. Não. Porque eu lembro na redação de 74 que tinha aqueles bilhetinhos, né? Ficava no mural que se podia fazer ou não podia fazer, que era a greve de ônibus em São Paulo, essa coisa toda. Que tinha as ordens da censura. Né? Mas eu acho que o jornal nunca foi contestar também. O governador era também da situação. Eu me lembro também da primeira edição colorida do Estado do Paraná, que foi uma luta, né? Do quê? Da primeira edição colorida Ah, é do verdade. Estado do Paraná. Que páginas saíram borradas. Eu me lembro que o senhor chegou em casa 11 horas da manhã, não tinha saído. Fiquei sentado até 5 da manhã na oficina. Você estava a tinta, a cor, viva. Era complicado, né? Hoje é Você que fácil. comprou o equipamento, né? Você que viajou para acompanhar a rotativa, né? Foi. Ainda era tipográfico ainda. Sim. Né? É. Depois que veio o offset. Depois é que veio o offset, né? Era a plana primeiro, né? E o jornal, o Estado da Barão, tinha um costume. Muitas escolas visitavam o jornal. E, como era tempo de chumbo, os alunos levavam o nome no chumbo. É. Como se fosse um... Para eles era uma... No tipo, Era esse aí é o nome. era um assunto para eles. Era um assunto. Uma panela de... E a criança levava para casa o nome dela no chumbo como se fosse um carimbo. É, só que invertido. Invertido. Né? Era com mãos simples. E era impressionante, né? Porque o cara sentava lá, escrevendo matéria e já ia fazendo, né, a paginação correta, pegava o bloco, levava, pronto, ia montar depois a página inteira. É uma história boa, não há dúvida, teve a oportunidade de viver bons momentos dentro do jornal e do rádio, né? Mas você é jornalista até hoje, né, Feder? Mas Porque você escreve, né?
Mas agora por Quantos livros já escreveu? 9. Só fazendo o 10º. Deixa eu interromper. Quando é uma história que eu nem sei se é verdade, mas aí se confirma para a posteridade. Que quando o Paulo foi ser candidato, ele tinha que transferir as ações do jornal, que ele não podia ser governador. É verdade, é verdade. E ele transferiu para você, e depois que passou o governo, você fez a besteira de devolver tudo. Não, eles transferiram a mim e eu fui chamado para o SNI. É? Porque eu não tinha dinheiro para comprar tudo aquilo, né? Eu sou dono do jornal. E eu era dono do jornal. Daí foi para o SNI. Coronel Bianco. Bermudes. Não, Bianco. Bianco? É? Bianco, era isso aí. Oswaldo Bianco. Paulo Bianco. Chegou? Eles eram um cara legal. Como é que estou para o jornal? Comprei. Mas como? Com dinheiro. Emprestei, tem banco de conexão, tem difícil justificar lá. Quem tinha comprado era o Paulo, né? Mas o presidente você ganhou né, uma viagem para a Inglaterra, né? Você foi, depois comprou equipamento para a TV Iguaçu, etc. Não, mas só esclareça que depois, quando o Paulo saiu do governo, você devolveu tudo. Né? Devolveu? Sim. Digo, por isso mesmo que ele ganhou de presente a viagem para a Inglaterra, lá depois na Marconi. Ele que viajou junto com, acho que foi com o Francisco, né? Francisco, para depois os equipamentos da TV Iguaçu. Na Marconi, em Chelmsford, Essex, Inglaterra. O Francisco não era dono do Canal 12. Não, ainda não. Era só na Gazeta. Então você participou também da inauguração da TV Iguaçu, canal 4. E da TV Tibagi também. Como é que foi a fundação da TV Iguaçu? A tua participação? Você participou da importação dos equipamentos, tudo? Sim, eu comprei tudo, cara. Eles me deram o que precisavam e eu comprei em Londres. A única coisa que você não pode trazer foi videotape. É verdade. Que você... Não, eu fiquei comprando videotape. Eles vão comprar na PEC, que os melhores do mundo. Os ingleses falaram. Ele queria comprar 2 câmeras de TV. É. E não deixaram. Não, você leva uma só. Você vai lá. Quem é que vai lá? Quem é que disse que faz? Quem disse que vai? Mas isso parte antes, até você escolheu o terreno também onde fica o Canal 4, né? Você também escolheu o terreno onde fica, né? Sim, lógico. No Schaffer ali. O terreno mais de Curitiba, da Alta Roquice, não, foi na parte da prefeitura. Mas Alta Roquice é na chapa lá. Aí foi isso lá. O terreno era de uma mulher que mora no Rio de Janeiro. Viúva do que foi gestor da Brama aqui. Ah, eu sei, eu lembro dela, ele foi gestor da Brama, faleceu e eu entrei com uma mulher. Mas não com uma mulher. Luiz Cruz foi comprar uma mulher, no Rio. Foi comprar uma mulher e comprou o terreno ali. Era uma sala de Curitiba. Está até hoje lá. O pé da torre do Canal 4, se você traçar uma linha reta, dá exatamente no topo da Telepar, né? Isso aí é? Dá mais alto. É? É um pouquinho mais alto. por isso tem uma diferença. É. Bastante grande ali. Ali foi uma fazenda dos Schaffer também. Chácara dos Schaffer. Uma fazenda, tudo Schaffer. Depois aqui foi subdividida e essa parte daí foi comprada lá pelo Paulo Pimentel. Essa família é ser rica, hein? Schaffer. E com a TV, a prefeitura teve que estender a linha de ônibus. Não, eu ia no barro, eu achava no barro. Tudo barro. Não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. É verdade. Ali foi, inclusive, uma evolução para o bairro. É verdade. Com a entrada que necessitava de muita energia. Né? Ali era o ponto final do ônibus. Foi o ponto final do ônibus. Era o ponto final do ônibus. Acabava de estudar ali. Era a região de fabricar telhas, tijolos, Olarias. olarias. Então, Nessa compra do equipamento TV Iguaçu, quem participou dessa compra junto? Rafael Atauro participou? Não. Ninguém participou. O técnico aqui é um técnico que veio de São Paulo. Não, não lembro agora. De São Paulo? É. Latuf? Latuf, não. Kemal? Kemal Sampaio. Kemal Sampaio. Ele me deu o que precisava. E eu fui lá e comprei. Foi sozinho para a Inglaterra? Sim. Era macho. Sem falar inglês.
falar inglês. Cheguei em Londres, tinha um Rocket dizendo. Aí fomos para Chelmsford Essex, que é o bairro de Londres, onde está a fábrica da Marconi. Uma semana ele voltando. Ele tem, pegava até às 10h05, chegava às 10h21. Precisamente todo dia. Beleza. Isso 60, não. 67. Mais ou menos. Entrou antes, 60, 66, ou Não, vai depois. Foi inaugurado em 67, né? TV Iguaçu. Mas foi rápido a inauguração. 31 de dezembro e a primeira programação foi no dia 1º de janeiro de 68. Escrevi história, né? Você sabe melhor que eu. Mas... E na Rádio Iguaçu, você não participou nada da Rádio Iguaçu? Porque a Guaracá se transformou em Iguaçu. Daí veio o Renato Close e o Fernando Close, os irmãos, e ajudaram a estabelecer as coisas. E quem definiu o equipamento foi Kemal Sampaio. Foi. Inclusive foi a primeira emissora de rádio de Curitiba montada tecnicamente perfeita. É verdade. E o João Feder, quando escreve seus livros, 9 livros, né? É na máquina de escrever ainda? Sim. Computador, nem pensar. Não, por quê? Não cai o programa, não precisa de luz. Lógico. Agora, imagina, é o cara que trouxe a rotativa offset para o Paraná. É o cara que trouxe televisão para o Paraná. É o cara que informatizou a redação. E não sabe escrever no computador. Não é que ele é inteligente. Não cai, né? A internet lenta. Não. Mas conhece o computador, né? Sim, mas nem que tem na cama, não uso. Hã? Não uso. Não? Não. Máquina de escrever aí? Lógico, muito melhor. Não depende de nada, depende de mim na máquina só. Quero ver o dia que acabar a fita. Duro pegar o cara que pega todo esse material para pôr no computador, né? É a neta? Não, a filha, a Jane. A Jane. Ele tem um site. João Feder. joaofeder.jor.br. O teu nome completo é João Feder. Seria João Elias Feder. Meu pai era Salomão Elias Feder. Mas como meu irmão chamou Elias, eu sou do João Feder. E o 10º livro vai contar que história? Pode ser, não sei. Pai, conta do tempo do Haroldo Leão Pérez. Essa é boa. Lembra do Haroldo Leão Pérez? Eu lembro. Mas lembranças. Quais mais lembranças? Ele chegou no Paraná como ditador, né? Nomeado pelo Geisel, né, Geisel? Pelo Geisel? Era o Geisel. O ditador. E não sei por quê. Queria acabar com o próprio então. Acho que porque o pai era do outro partido, sei lá. Não lembro bem. E nós tínhamos um jornal da noite que chamava Show de Jornal. No canal 4. Às 10 horas da noite. Com o Jamur e o JJ. E a Lota Moncada. Aderbal Fortes Júnior. Na redação. E o chat. Tinha uns chats. Na redação. Ótimo. Audiência Suzano, você vai ver. Ah, e o João? O JJ. João. O JJ. E a Laísman. Laísman. Depois foi a Laísman. Primeiro foi a Moncada. A Lota Moncada. E quem está falando? Do Haroldo Leão Pérez. Do Haroldo Leão Pérez. Do show do jornal. Do Haroldo Pérez. Começamos a criticar o Haroldo Leão Pérez, né? E ele queria fechar a rádio. Achava que era ditador, né? Foi nomeado. E foi na rádio aí. Não deixava entrar. Ele foi com a força policial. Não deixava entrar. Por que não? Tem que ter maior segurança para entrar aqui. Não deixava entrar. E ele começou a brigar. Paulo e Haroldo. Até que... O ministro era o Ney Braga, né? Nessa época também, né? O Ney era ministro do governo? Ney era governador. O Ney? Não. Ney era governador. Não, o Haroldo Leão Pérez foi era depois. governador. O Haroldo foi depois desse período do Ney. Tá.
Ah, porque a rádio foi fechada quando o Ney era governador. Quando o Ney era governador. Foi em 74 quando a rádio foi fechada. Daí, nós deixávamos onde? No Leão Pérez, no show do Não jornal. deixava entrar lá. É. Daí, como é que entraram daí? Nós não deixávamos entrar. Não deixávamos não entrar, não. Não entraram. Não. Só com medalha de segurança. Não conseguiram. Ó, já que você está contando esse episódio, e depois o problema da Rede Globo, como é que foi a perda da Rede Globo lá? Política, né? Foi político, né? É lógico, lógico. Totalmente política. Quem puxou o tapete? Conta! Não lembro. Lembra sim. Tá com medo? Fala. O Ney Braga? Ney Braga. Tem a Mirce Barros Braga. E como é que você... Foi difícil aquela fase? Foi. O Paulo chegou pensando em mudar do Argil. Mudar do Brasil. Também era perseguição, né? Não sabe o que eu fazer? Também ele não perdia a oportunidade de... Sim, Né? Foi muito difícil, né? foi complicado. Fomos obrigados a dispensar muitos funcionários. É, cortar despesa, tudo. O fechamento da rádio Iguaçu já foi um negócio muito triste. Foi brutal. Toda Acho que a única rádio que foi no estado do Brasil foi fechada. Quem sustentava a televisão, o jornal, os jornais, Tribuna e o Estado, que sustentavam financeiramente daí a TV? A TV? Não, a TV se sustentava. Não aguentava. Não, também. Mais que o jornal. Desde o Vendia mais que o jornal. É, porque tinha menos custo também, né? É verdade. E a TV só saía e o governo não tinha opção onde colocar a Globo. É. Porque era o canal 6, que era Tupi, Tupi. né? O canal 4 e o canal 12. É. O canal 12 era independente. O primeiro foi da Record. Né? É. E daí, como era o único canal vago, tinha a Globo mudou pro 12, que daí era, na época já era do Francisco. O Francisco já era. O 12 foi, a Globo foi pro 12 por falta de opção. Foi ser grande prefeito, grande prefeito. Ele presente. Foi uma fase difícil, hein? E o canal 4 daí importou, fazia Bonanza. Pois é, mas em seguida, o Canal 4 introduziu uma série de modificações. Completou equipamento, É verdade. né, uma série de coisas assim. E como ela tinha, por exemplo, o show de jornal, que era mais forte do que o Jornal Nacional. Total, é verdade. Então tinha um peso fenomenal. É verdade. E a Globo, vendo essa situação, aderiu à mudança novamente da Paranaense para a Iguaçu. Mas está refrescando a memória aí? Que se arrepende bem. Queremos saber coisas curiosas aí. Mais curiosidades. Aquele microfone que você roubou lá da Rádio Guaracá. Tá lá em casa. Não foi roubo, tô brincando. Desse tamanho. E está escrito Guaracá? Não. Era um microfone de estúdio, Né? Jacaré. Jacaré. Roubou, você levou, ganhou, né? Sei lá. Tem mais alguns objetos assim, históricos, do teu tempo de rádio? Não lembro. Você conviveu com o Lupião também, Sim. na época da rádio, né? Murilo, Lupião. Era mais o Murilo, né? Murilo era diretor da rádio. Foi sim. E ele conta muita história do Rocha Braga, que disse que o Rocha Braga era fora de série. Né? Você aprontava o dia inteiro, mais do que trabalhar em rádio era. Voltando à rádio agora, dificuldades financeiras na rádio eram terríveis, né? Da Guaracá. Era contadinho. É verdade que vocês recebiam muitas vezes o salário com vales das casas do Louruço, para não ficar por sapato? Não. Eu não sei se é receber. Não, Eu foi No teu tempo, não. Antes de passar para o Estado lá, que aconteceu isso. Isso foi por volta de 68, 67 mais ou menos. Não lembro. Inclusive o problema técnico da rádio era grande. Nós tínhamos o Rinks, que era O Rick era o técnico. o técnico, um cara genial. Mas era bem difícil exatamente a situação técnica da emissora. Não havia E essas lembranças do rádio,
como professor da televisão, do jornal, te fazem bem? São boas? Muito, muito. Já escreveu sobre isso? Não. Não, e a gente Então, o 10º livro a gente cobra dele. Tem outra coisa que eu lembrei agora, Cinemascope, né? É. Né? Quem que criou o Cinemascope? Opa, Quem criou o Cinemascope? Eu sou para Curitiba, o Tony Curtis e a Jane Feli. Cinemascope. Isso para a tribuna. Hã? Pra Tribuna. tribuna. Fiz amizade com o cara que representava o cinema americano no Rio, Harry Stoner. Ele não conseguia fazer. O Tony Curtis já veio e o Carl Malden para Curitiba. Parando no Hotel Iguaçu, encheu de gente na frente. Multidão. Muito bom. Foi só um ano isso? Hã? Foi só um ano? O Cinemascope foi só um ano? Depois foi proibido os demais. o Cinemascope depois era um concurso, né? Dos melhores do cinema. Né? Passou muito tempo, né? Eu criei. Foi iniciativa da tribuna. Eu criei escritura de ouro, microfone de ouro, ferrador de ouro, pelo Turf. Inventei moda. Rafael Moés da Rocha, ferraduras de ouro. Turf. E às 6 horas da manhã para o Turf. Que vantagem, né? Para o trem dos cavalos. Acho que foi o último cara que fez isso. Nesse período o Luiz Renato fazia as transmissões lá do Tarumã. Bons tempos, né? Bons tempos. Todos os tempos são bons. Lógico. Esses, né, são bons quando a gente está dormindo. Porque às vezes não acorda mais. Mas conta para nós. Fecha a boca. Seria menos. Mas, Feda, nessas lembranças todas, você não, como é que você gostaria de encerrar esse teu depoimento? Antes de que iniciar, só um pouquinho, vamos relembrar as coisas. Quando você entrou na Federal, uma mágoa sua não foi ter tirado 10 lá pelo menos de título. Por quê? Porque não tinha o diploma de jornalista. Mas como você aprendeu que eu fui professor? Não tinha diploma de jornalista? Ele fez o concurso e um dos examinadores não deu 10 porque ele não tinha diploma. Ele pegou o curso na Universidade Católica do Paraná. Universidade Católica, fui professor lá. Peguei o curso. Quando foi a Federal, títulos. Professor não tinha. Mas como assim? Eu fui professor? Naquela época, eram convidados, né? Não havia diploma. Depois veio o Aderval Stresser, também foi professor. Mais tarde o Danilo, né? Cortes. Costa Cortes. Se deu aula na Federal até de 66 a 2000. Sei lá. Mais de 30 anos, mais de 30 anos. Quando pegou a compulsória. Mas entrou em 66 na Federal. Esses nomes famosos do jornalismo paranaense, lembra que você foi professor de algum deles? Maza, por exemplo. Não. Maza não foi tão. Não sei. O mesmo teve curso. Nós formamos, acho que é uma vida. O Haroldo Morano foi teu aluno? Não. Não? Que é uma geração depois. Lembra algum nome ou não? O Mussa foi teu aluno? Não. Dino. Também não. Esse pessoal era tudo da prática. A Antônia, a Tunica. Tônia Chagas. O cara que escreveu 1808 lá, o Laurentino foi teu aluno. Foi. Laurentino foi teu aluno. Quem mais? Você lembrou o nome, Jean? O EGC. Sim. Fernando Gomes Correia. EGC. Ele foi um grande articulista na tribuna do Paraná. Foi. Tem algum caso interessante dele ou não? EGC. Só que é bicho. O Percival Charquete. Percival Charquete, opa. O Percival foi prêmio. Quem? O Percival Charquete foi prêmio ESSO. Foi. Foi o primeiro prêmio ESSO do Paraná. Acho que o único. Deve ter sido, porque... Charquete. Era médico. Rio Apa, né? Lembra do Rio Apa? Isso, Apa, sim. E o Júlio Gomel aí, que trabalhou com você muito na tribuna até hoje, né?
Nelson Romel. Nelson Romel, Nelson desculpa. Romel. O outro é o O Aurélio Benítez. Benítez. Nelson Romel. O Francisco Camargo. Fazia tribuna. Fez Neto, que era o diretor de razão. Tinha um Geraldo que faleceu cedo. Geraldo Rossi. Geraldo Rossi era jornalista também. Também. Né? Trabalhou na tribuna? Não, trabalhou no Estado. Tá bom. E tem um detalhe, né, Luiz? Naquele tempo do chumbo, se fechava à tarde da noite, né? E o Estado do Paraná circulava em todos os municípios do Paraná. Ia de caminhão E de ônibus. e ônibus. Principalmente, né? E hoje você não encontra jornal mais no interior mais. Não. Realmente era a maior cobertura do Estado. E o jornal fecha mais cedo hoje, né? Fecha às 7 horas da noite. Você tem edição de domingo, às 2 horas da tarde. Né? Não, mas é importante, porque a maior parte das pessoas não acompanharam, não acompanhou. Vamos dizer, testemunho de filho. O pai chegava em casa às 11h30, meia-noite, e eu pegava o jornal no dia seguinte e lia no jornal. Hoje, né? Pô, como é que pode sair? Você está falando aqui hoje. São coisas que, pra gente, que era criança, não entendia. Como é que no jornal estava hoje um negócio que era feito antes. Né? Inegavelmente é competência do pessoal que fazia o trabalho, fazia um negócio muito lindo. Não, trabalhava com amor. Um negócio importante. Não, e tinha edição extra, né? Sim. E o Kennedy fazia edição extra. Caiu o avião da Real aí. Caiu o avião da Real aqui no aeroporto. O Chiquinho. Zimmermann. O único Chiquinho era Francisco, era o Oswald Zimmermann. Ele pegou um sobrevivente e escondeu para entrevistar. Eu vou contar e escondeu o sobrevivente. O Chiquinho Zimmermann? Lembra dele? Lembro. Depois parece que ele morreu em Cascavel. Né? É verdade. Ele era goleiro. Joguei com ele em 67. Esse mesmo. Foi o vô que morreu. Ele escondeu o sobrevivente para poder entrevistar? Mas foi nesse avião no Nereu Ramos? Não, foi outro voo. Nereu Ramos. Avião da Real. E essa história foi contada? Foi, na época Você está contando em primeira mão agora? Estou lembrando. Mas isso tem que levar para o livro, essas reminiscências, né? Isso é muito bom. Quando morreu o Walt Disney também teve uma edição extra. O Walt Disney, quando morreu, também acho que teve uma edição extra. Teve. Né? Mas todos os Kennedys que morreram, eu me lembro, tiveram edições extras. Era uma coisa muito difícil de fazer. A Copa do Mundo eu encomendei a Rádio Fruto e fui pegar em São Paulo. No chão, em Curitiba. Buscar a Rádio Foto em São Paulo? Encomendei para o Night Express, mas primeiro chegaram e rezar para mim. Eu dei uma caminhada, foi lá, esperou ter um caminhonete só para Curitiba. No dia seguinte. É que tinha concorrência entre os jornais, né? Você tinha que ser um pouco melhor que o outro jornal. Então você tinha que ter ideias para fazer a coisa. Hoje vem tudo pela internet, fica mais fácil. Depois é que começou a ter a recepção das empresas, né? Você que comprou também o primeiro equipamento de rádio foto para o jornal, não foi? Foi. Que trouxe. Tinha o Dante Alberti, o pai dele, que fazia. Ele era telegrafista. Orlando Alberti. Eu já recebia, então, já à medida que ele estava ouvindo, ele já escrevia, mimeografava e já mandava para o pessoal. Uma vez fui fazer uma transmissão de rádio da Seção Paranaense, o Jornal de Salvador da Bahia. Essa você já contou. Essa já é. E foi comigo. Bahia. E foi comigo o Orlando Alberti. Chegando no Rio de Janeiro, eu fui. Vocês foram em dois então? Foram em dois, foi você e Orlando. E Orlando. No Rio de Janeiro foi meu treino da seleção no campo do Fluminense. Quando voltei, o Orlando Alberti tinha caído no trem e quebrado o braço. E daí? Minha gestão me foi debaixo de chato. Grandes lembranças. Bons tempos. São inéditas até, hein? E aquele tempo era difícil até você fazer transmissão de futebol. Quando a Tibagi foi inaugurada em década de 71, Tibagi, 71, né? Que o Roberto Carlos que foi lá inaugurar, né? Foi um show do Roberto Carlos que inaugurou a TV Tibagi.
teve uma decisão de campeonato em Bandeirantes, era difícil você levar equipamento para fazer transmissão, para pegar o videotape para tentar transmitir. Uma transmissão que é uma caixa desse tamanho. E conseguia nem telefônica. Até para bater foto de jogo, às vezes alugava jatinho aqui para ir para Londrina, eu fui um desses, para ir para Londrina para bater fotos no primeiro tempo do jogo, para voltar para trazer foto para o jornal, porque não tinha transmissão da... Só que depois, na época do Canal 4, aí foi comprada a reta, para exatamente atender essas necessidades. Né? Então, podia fazer cobertura de Exatamente. Cascavel, Guarapuava, Paranaguá, então ia ser até a empresa do próprio Paulo que já era. O fotógrafo ficava só um período do jogo, só para ter o registro no dia seguinte. Né? E já voltava, quando acabava o jogo já tinha... Às vezes nem acabava o jogo. Já tinha no final do primeiro tempo. Se João Feder não tivesse sido jornalista, teria sido o quê? Eu quis ser diplomata. Diplomata? Para conhecer o mundo. Eu não sabia que ser jornalista ia conhecer o mundo mais facilmente. E de graça. Fui convidado para a Alemanha, fui convidado para os Estados Unidos. De graça, conheci o país inteiro. E no tempo que o jornalista tinha prestígio, tinha desconto em hotel. Não, naquele tempo ele tinha desconto nos anos 50 também, né? 50% de passagem aérea e isento do imposto de renda. Mordomia, né? Agora não somos mais, né? Não. Quem gosta disso são os políticos. Bom, João Feder. Diga. Quais são suas últimas, não? As suas palavras finais, não as últimas. Agradecimento a vocês, porque esse é o meu último desenvolvimento. Vou fazer 30 anos, né? Não vou ser eterno. Então, agradecimento a vocês por registrar esse movimento e desejar que vocês continuem fazendo isso. É importante para o Estado do Paraná. Parabéns. Perfeito. Obrigado.